Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de História e hoje a gente vai falar sobre as comunidades do Brasil, lá na página 10 do livro de História. Comunidades no Brasil. No Brasil existem diferentes tipos de comunidades. Conheça alguns exemplos. Comunidades rurais. As pessoas que vivem no campo também se reúnem e formam comunidades por vários motivos, para resolver problemas, celebrar festas, ajudar a quem precisa, entre outros. No campo, as pessoas participam de associações para tratar de diversas questões, como a falta de dinheiro para comprar sementes, a venda da produção, o desemprego, a necessidade de se ter mais escolas e postos de saúde na região. Atividades. Pesquise em revistas, jornais e na internet uma notícia atual sobre as pessoas que vivem no campo. Reúnam as notícias e produzam um mural sobre comunidades rurais. Vocês vão pesquisar uma notícia atual sobre as pessoas que vivem no campo e vão copiar essa notícia, não precisa ser grande, lá no livro no caderno de história de vocês. Combinado? Aqui na página 11 a gente fala sobre outro tipo de comunidade do Brasil. Comunidades indígenas. Os indígenas não formam uma única comunidade, pois há diversos povos indígenas. Cada um deles tem uma cultura, uma língua, um hábito e hábitos próprios. Leia esse texto para obter mais informações sobre os indígenas Pataxó. Nossa aldeia representa a nossa vida. Sem ela jamais conseguiríamos sobreviver. Aqui nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Aqui na aldeia temos também caças, matos, rios, peixes, morros, estradas, roçados, pedras, pássaros, o vento, a chuva, a lua, o sol, as estrelas, nossas casas, nossos velhos, nossas crianças, nossos jovens, nossas tradições e as nossas ervas para fazermos remédio. A nossa comunidade é organizada pelos caciques, benzedores e lideranças. Os caciques e as lideranças representam a comunidade nas reuniões nas cidades. Nós, pataxós, temos a nossa música, a nossa dança, o nosso casamento, as nossas brincadeiras, tudo dentro da nossa tradição. Aqui no cantinho a gente tem o significado de algumas palavras citadas no texto. Por exemplo, a palavra tradições. O que as pessoas transmitem aos outros de acordo com o que faziam os antepassados é chamado de tradição. Benzedores. O que são os benzedores? São pessoas que curam ou melhoram a vida dos doentes com remédios feitos de plantas. E as lideranças, pessoas que lideram o grupo e muitas vezes decidem por ele. São chamados de liderança. Aqui na próxima página, página 12, a gente tem: com base no texto a respeito dos pataxós, faça o que se pede. Sublinhe no texto, a gente vai voltar lá no texto, quem são as pessoas que organizam as comunidades do Pataxó. Lá no texto ele diz quem são as pessoas que organizam. Ele diz que quem organiza são os caciques, os benzedores, não é isso? Então vocês vão sublinhar essas palavras lá no texto. Questão 2. Por que a aldeia é importante para os pataxós? Registre a resposta em seu caderno. Aí você vai voltar lá no seu caderno de história, embaixo do texto que você pesquisou sobre a notícia do campo, das pessoas que vivem no campo, e vai escrever essa resposta aqui. Por que a aldeia é importante para os pataxós? Porque lá na aldeia é onde eles nascem, crescem e vivem toda a cultura deles. Vocês vão escrever lá no livro de história de vocês a resposta, tá bom? Para essa pergunta. Comunidades quilombolas.
As comunidades quilombolas são grupos localizados em várias partes do Brasil, que têm a mesma história, a mesma cultura e vivem no mesmo local. Muitas pessoas que moram nessas comunidades são descendentes de africanos, que foram trazidos como escravos para o Brasil. No passado, a maior parte dessas comunidades estavam localizadas em antigos quilombos, onde moravam os escravizados que fugiam. O modo de vida dos quilombos atuais está ligado à terra, à natureza. Eles valorizam as tradições que herdam dos povos africanos. Na atualidade, muitas comunidades quilombolas ainda lutam para serem reconhecidas e terem seus direitos garantidos. Aqui embaixo a gente tem uma manifestação cultural desse povo quilombola, representado através dessa imagem. Dança de mulheres quilombolas da comunidade de Barro Preto, de Santa Maria, em Minas Gerais. O que significa a palavra escravizados? Pessoas que foram submetidas à dominação de outras pessoas, ou seja, que não tinham liberdade para fazer nada e nem ir a lugar nenhum. Aqui na página seguinte a gente tem, na região do Vale do Rio, há 88 comunidades quilombolas. No local, os quilombos utilizam uma forma de cultivar alimentos de mais de 300 anos, sem uso de adubo ou agrotóxicos. É a chamada roça de Coivara, que consiste na queimada controlada para fertilizar o solo. Acrescido a isso, a ação da chuva e das cinzas. Depois da colheita, os quilombolas dividem a produção e celebram o que foi colhido, com música e dança. É um tipo de manifestação cultural dos quilombolas. Quais são as características da comunidade quilombola? Vocês vão voltar lá no texto e vão procurar as características da comunidade quilombola e vão colocar aqui. Qual é o modo de vida deles? Agora a gente aprendeu aí no nosso capítulo alguns pontos. Precisamos uns dos outros para viver. Quando vivem em grupo, as pessoas podem se ajudar e melhorar a vida umas das outras. Quando as pessoas se encontram e têm algo em comum, elas podem formar uma comunidade. Uma comunidade pode ser formada por pessoas que têm o mesmo parentesco, os mesmos interesses, as mesmas profissões, as mesmas crenças, vivem ou compartilham os mesmos espaços. Para conviver em comunidade, é importante haver respeito e colaboração entre as pessoas. Não é isso? Isso que a gente aprendeu no nosso capítulo. Então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.